louvar-te pelo que tens feito e pela confiança naquilo que has de fazer também. Agora abençoa o nosso tempo de meditação na tua santa palavra também. E assim nós suplicamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos continuar no nosso estudo sobre a soberania de Deus. Esta vez a soberania de Deus em operação. Aqui está ligado, né? A soberania de Deus em operação. Nós vamos olhar primeiramente o método de Deus lidar com os ímpios. Deus é soberano sobre os ímpios. Primeiramente, às vezes, Deus exerce sobre os ímpios uma influência restringente pela qual são impedidos de fazer aquilo que suas inclinações naturais os levariam a fazer. E vamos olhar uns exemplos, então, disto, de como Deus controla os ímpios de forma que não chegam a fazer aquilo que naturalmente quereriam fazer. Por exemplo, em Gênesis capítulo 20, nós vemos o caso de Abimeleque, que era rei de Gerar. Abimeleque tomou Sara, a esposa de Abraão, para ser a sua mulher, diante da mentira de Abraão, que ela era apenas sua irmã. E aí em Gênesis capítulo 20, versículo 6, respondeu-lhe Deus em sonho, isto é, Deus falando a Abimeleque. Ele diz: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isto. Daí o tenho impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Isto é, Abimeleque, um homem que não conhecia Deus, ele tomou a mulher de Abraão para si mesmo, diante da mentira de Abraão, e Deus impediu que ele tomasse ela, já que não era esposa dele. Nós vemos outro exemplo de Deus impedindo a ação de ímpios, no caso dos irmãos de José. Em Gênesis capítulo 37, por exemplo, Gênesis 37, o pai de José enviou ele para ver como é que seus irmãos estavam. E aí, versículo 18 diz: de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Então, o plano dos irmãos de José era de matá-lo, mas o que foi que Deus fez? Em termos da providência, Deus colocou Rubem lá, a dizer: não é nosso irmão, não vamos matar, não. E aí Rubem deu uma saidinha e Judá aproveitou a oportunidade e disse: vamos vender ele como escravo.
E não foi que pegou Deus de surpresa, não. Deus queria José lá no Egito, e como diz em Gênesis 45, e versículo 8, assim não fostes vós que me enviaste para cá. No caso, José falando a seus irmãos. E sim, Deus me enviou para cá, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Então, os ímpios, irmãos de José, queriam matá-lo. Deus impediu isto, mas Deus fez com que vendesse ele para que ele pudesse ir ao Egito e lá Deus colocar ele lá para salvar a nação dele. Temos outro exemplo em Balaão. Isto em Números capítulo 23. Balaque havia contratado Balaão para amaldiçoar Israel. E o que diz em 23 e 8, Números 23 e 8, Balaão diz: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? E pulando para o versículo 20, eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não o posso revogar. Então, Balaão queria amaldiçoar os israelitas, ganhar uma notazinha, e, aliás, uma notazona, e Deus não deixou que ele fizesse. Um ímpio, mas Deus impediu de fazer o que por natureza ele queria fazer. Abra aí em Êxodo capítulo 34, versículo 24. Nós vemos o controle de Deus sobre as nações. Êxodo 34 e versículo 24, Deus falando diz: porque lançarei fora as nações diante de ti e alargarei o teu território. E aí preste atenção a essa parte. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus 3 vezes no ano. Pense bem na implicação deste versículo. Pense naquilo que Deus promete. Pense primeiramente num ladrão. Um ladrão, sabendo que você não está em casa, é hora que ele gosta de aproveitar, não é? E entrar lá e levar os seus bens. E Deus mandou que os israelitas subissem 3 vezes no ano, durante festas religiosas, lá para o centro de adoração, que no começo não foi Jerusalém, mas mais tarde foi. E a festa era por uma semana. Além disto, podia ter um dia ou 2 de viagem, ou talvez até mais. Então, estamos falando aí de pelo menos uns 10 dias fora de casa. É um bocado de tempo, né? E não é só numa casa, é nas demais casas também. E Deus diz: pode subir. Eu não vou deixar que os povos da região cobicem os seus bens. Isso foi Êxodo 34 e 24. Eu me lembro
A primeira vez que eu meditei nisso aí, eu digo, mas só Deus para prometer que ninguém ia nem cobiçar os seus bens. Eles obedecendo ao Senhor. Mas outra maneira que Deus age sobre os ímpios, ele exerce sobre os ímpios uma influência abrandadora pela qual os dispõe contrariamente às inclinações naturais deles a fazer aquilo que promove a causa dele. Quanto a José, nós já mencionamos ele um pouco, mas lá na escravidão, em Gênesis 39 e 2 e 3, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, isso como um escravo. Estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo que tinha. Deus abençoou o trabalho de José e Potifar viu isto. E vendo isto, elevou ele, certamente sendo um mero escravo, ele não ia normalmente fazer isto, mas fez por causa do que o Senhor fez, prosperando o trabalho de José. E no mesmo capítulo ainda, Gênesis 39, versículo 21, o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Quando José, então, foi jogado na prisão, injustamente, Deus ainda inclinou o coração daquele ímpio para favorecer José, e mesmo que estava preso, ele estava lá como encarregado dos presos. Aí em Atos capítulo 7, versículo 9, falando dessa parte, diz: os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Um homem estrangeiro lá, mas mesmo sendo estrangeiro, colocado numa posição tão importante como governador. Veja outro exemplo disto em Êxodo capítulo 2. Faraó havia ordenado que todos os meninos fossem mortos, jogados no rio, fossem matados. E Moisés nasceu e justamente nesse tempo. E depois de uns poucos meses, a mãe dele decidiu: não dá para a gente esconder ele em casa mais, nós vamos colocar ele num cesto, uma cesta, e colocá-lo dentro do rio. E na providência de Deus, quem chega lá?
Êxodo 2:5, desceu a filha de Faraó, o homem que mandou matar os meninos, para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abriu, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então, é compreender que ela sabia que era dos hebreus, sabia que o pai dela tinha ordenado matar todos esses meninos. Era só jogar ele no rio nessa hora e ele estava morto, né? Um bebezinho. Mas o que ela faz? Teve compaixão dele. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? E certamente Deus deu sabedoria para ela fazer essa pergunta, a filha de Faraó. Aliás, ela uma mera escrava e falando com filha do chefão do país. Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou, sendo pago pelo inimigo para criar o próprio filho. Deus, mais uma vez, operando no coração de inimigos dele e do seu povo. Nós podemos ver isto também no caso de Daniel e os seus companheiros e o chefe deles em Daniel capítulo 1 e versículo 8. O rei determinou certo alimento e bebida para os colegas de Daniel. E Daniel 1:8 diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E aí vem a ação de Deus. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Entende o que é o significado pôr em perigo a minha cabeça? Está falando do rei matá-lo se ele não obedece. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. E o homem concedeu-lhes. Deus movendo um homem pagão para favorecer os seus, mesmo contrário ao que ele pensaria em fazer, especialmente pensando no perigo de perder a vida. E aí vamos a Esdras capítulo 1 e versículo 1 e ver o caso de Ciro, rei da Pérsia. Esdras 1 e
31. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Deus opera então em Ciro, um rei pagão, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Imagine, Esdras 1, versículos 1 e 2. Então, pense na coisa, né? Um rei pagão, e ele diz: eu vou mandar reconstruir o templo do Deus de Israel, o Deus dos céus. Deus inclinou o coração dele a isso. O rei certamente gastou bastante com isso. Mas, terceiro, às vezes Deus exerce sobre os ímpios uma influência direcionadora, de maneira que o mal que pretendiam fazer termina resultando em bem. Por exemplo, voltando ao caso de José, os ismaelitas compraram a José e compraram ele pensando de ganhar uma nota, vendendo ele como escravo. Né? A providência divina operou de modo que aqueles mercadores passassem no momento exato para evitar que José fosse assassinado. Você lembra? Os seus irmãos queriam matá-lo. E aí apareceu essa oportunidade: vamos ganhar um dinheirinho em vez de matá-lo. Vamos vender ele como escravo. Seus irmãos já haviam decidido tirar a vida dele. E os ismaelitas iriam levá-lo para onde? O Egito, onde Deus queria ele, para então mais tarde se tornar o governador. Vamos ver o rei da Assíria. Em Isaías capítulo 10, no caso eu esqueci de copiar este no computador, então eu vou abrir a Bíblia aqui para ler. Em Isaías capítulo 10, versículos 5 a 7. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa, ele tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim. Antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Isto é, aí no versículo 7, Deus diz: a Síria não estava planejando fazer guerra contra Israel, estava pensando de ir contra outras nações, talvez maiores e mais ricas. E Deus diz: não, é para você ir lá contra Israel.
nesse caso, para discipliná-los. Mas, na verdade, o maior exemplo de Deus inclinar o coração de pessoas diferente daquilo que queriam fazer era na cruz de Cristo. As profecias feitas e o seu perfeito cumprimento não são provas do controle de Deus sobre os inimigos, os ímpios. Em Salmo 41:9, lá Deus havia profetizado que Jesus diria: um amigo íntimo vai me trair. E Judas, um discípulo, fez isto. Deus planejou que ele recebesse 30 moedas de prata por fazer isto. E os sacerdotes foram constrangidos a oferecer-lhe não 29 ou 31, mas 30 moedas de prata. Deus decretou também que Judas devolvesse o dinheiro e Deus os guiou quanto ao que fazer com o dinheiro. Deus disse que Jesus seria contado com os transgressores e Pilatos, sem perceber que estava sendo dirigido por Deus, ordenou sua crucificação entre dois ladrões. A mão de Deus, que permitiu que os soldados romanos quebrassem as pernas dos ladrões, impediu os mesmos de fazer o mesmo com o nosso Senhor. E, aliás, se lembre que eles já tinham feito muita crueldade a Jesus, não é que decidiram não quebrar as pernas dele com dó dele, porque não quebrar as pernas dele? Deus havia profetizado que seria assim. Além disto, e este é o nosso último ponto hoje, Deus também endurece o coração de homens ímpios e lhes cega o entendimento. Vamos aqui para Êxodo 14. Êxodo 14, e versículos 17 e 18. Êxodo 14, 17 e 18. Israel acaba de sair lá do Egito, Deus os libertando. E aqui diz: eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. É coisa perigosa para o ser humano se rebelar contra o Senhor. Pode chegar o dia do Senhor endurecer o seu coração. Aquele que diz: um dia, talvez depois de ter gozado muito esse mundo, eu vou receber a Cristo. Ninguém sabe se vai ter essa oportunidade. Deus às vezes endurece o coração. Tem muitos outros exemplos da mesma coisa nas Escrituras. Talvez não devo dizer muitos exemplos, mas tem alguns outros exemplos disto.
Finalizando, então, por que a gente estuda sobre essas ações de Deus? Nós estudamos sobre essas ações de Deus a fim de compreender que Deus é totalmente soberano. Não tem nada que ocorre senão debaixo da permissão dele. Nunca devemos chegar a uma situação onde a gente pensa: o que está acontecendo? Deus não está cuidando de mim como devia estar cuidando. Né? Nunca devemos pensar assim, mesmo diante de coisas más. Nós devemos viver e proceder com confiança. Confiança que o Senhor sabe o que está fazendo e até o ímpio não está fora do controle dele. Seja lá o que for que o ímpio planeja fazer, até de última hora, como o bebê no cesto no meio do rio, né? E a filha de Faraó encontra, é do lado dos inimigos, é o pai dela que deu a ordem de matar todos, e certamente a Miriam, a irmã de Moisés, teve muito medo quando foram lá buscar o cesto com o seu irmãozinho, mas Deus usou para o bem, não foi? Até a mãe poder ser pago para cuidar do próprio filho. Né? Melhor até do que o natural, simplesmente ter o filho vivo era uma coisa boa, quanto mais ser pago para cuidar da criação do seu próprio filho. Deus é soberano e deve inspirar a nossa confiança nele. Muito obrigado, Senhor, então, por nosso tempo aqui hoje à noite, no estudo, na meditação da Tua Santa Palavra. Que o Senhor faça com que cresça a nossa confiança em Ti. Que nós pensemos na significância destas coisas, a fim de que, quando nos encontramos numa situação difícil, inspire a nossa confiança em Ti, em vez de ser dominado pelo medo, pela ansiedade, coisas que não convêm a nós como seus servos. E nós então rogamos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.